2 homens ficaram desaparecidos por semanas. Eles foram encontrados, os corpos, em Iranduba, na região metropolitana aqui de Manaus. O principal suspeito desse duplo homicídio já está preso. Quem explica direitinho essa história pra gente ao vivo é o Lucas Conrado, com quem eu converso agora. Oi, Lucas. Agora, 5 horas e 53 minutinhos. Boa tarde para você. Boa tarde para você, Larissa, para quem está nos acompanhando aqui no Amazonas Record. Como você disse, esses homens estavam desaparecidos desde o início do mês. Na metade desse mês, as famílias desses jovens, do Emanuel de Jesus Júnior e também do Bruno, que estavam desaparecidos há alguns dias, o Bruno França Cândido, eles estavam desaparecidos desde o dia 1º. O Bruno, dia 1º especificamente, a família do Emanuel já desconfiava do seu desaparecimento desde o dia 20, do início do dia 20 do mês de novembro ainda. Mas, segundo as informações dos familiares, ele ainda até deu alguns sinais de vida até o dia 29 de novembro. Postou algumas coisas nas redes sociais, segundo a família, mas a partir do dia 1º também, dia 1º de dezembro, ele foi dado como desaparecido de fato. Foi a última vez que a família teve informação com ele, no dia 29 de novembro. A partir de então, ainda tentaram entrar em contato com ele, mas não conseguiram. Até porque nesse dia 29, segundo as informações da família, o Emanuel Júnior, de 23 anos, que era um vigilante, ele tinha dado sinais de que precisava de ajuda, tinha mandado para o tio dizendo que precisava de ajuda e também para a irmã dele dizendo que precisava voltar para casa. Eram essas informações que a família teve da última vez que tiveram contato então com o Emanuel Júnior. O Bruno Cândido, até o momento, não se tem informações acerca do desaparecimento dele, qual foi a última vez que ele foi visto, mas segundo as informações, ele morava ali na região do Petrópolis. Tudo isso ainda era um mistério por parte da polícia. Segundo as informações, a família tinha a única informação que o Emanuel Júnior estaria escondido numa espécie de um sítio. Teria ido morar nesse sítio com um homem identificado apenas como Felipe até o momento. Esse Felipe era amigo do Emanuel Júnior, instrutor dele, inclusive, de artes marciais. Era o Felipe que conseguia emprego de vigilante para o Emanuel Júnior. Agora o detalhe, segundo as informações da mãe da vítima, da mãe do Emanuel, o Felipe confessou à polícia do município de Iranduba que matou o Emanuel Júnior por uma desavença. Mas esse crime ainda é um mistério, porque hoje, no início da tarde, os policiais civis, com a ajuda de cães farejadores, encontraram as ossadas, tanto do Emanuel de Jesus Júnior quanto do Bruno Cândido. A morte do Bruno ainda é um mistério, não se sabe qual seria também o motivo. Segundo as informações dos familiares, eles foram e conseguiram encontrar a localização desse sítio em Iranduba. Chegando lá, uma das pessoas disseram que nunca tinha visto o filho dela por lá. Ou seja, esse homem, possivelmente, o Felipe, já teria matado o jovem de 23 anos, vigilante e também amigo dele. A gente conversou mais cedo com a mãe do Emanuel Júnior, a dona Francisca, que falou com a gente aqui no Instituto Médico Legal. E ela deu detalhes, disse que só conhecia esse Felipe pelo nome, não conhecia mais nada. Era o Felipe também que conseguia esses empregos de vigilante e desde que o Emanuel Júnior conheceu o Felipe, ele andava para cima e para baixo com esse Felipe. O Emanuel não desgrudava dele, teve uma pequena desavença em casa e foi morar, segundo ele, com esse Felipe. E quando foi hoje, ele foi encontrado morto em uma área de mata em Iranduba. Vamos ouvir o relato da mãe, a dona Francisca, que falou exclusivo com a nossa equipe de reportagem aqui na frente do Instituto Médico Legal. Vamos ouvi-la. Eu não conhecia ele, eu só conhecia pelo nome, né? Que ele foi instrutor dele há 1 ano e pouco atrás. Ele começou a dar essas aulas para ele de luta, de artes marciais, esse negócio que ele tinha instrução disso, né? O meu filho falava. E ele arranjava trabalho de segurança para ele, era uma equipe. Aí o meu filho saiu, né?
Meu filho saiu de casa por causa de uma briga familiar com o meu outro filho. E ele foi para a casa desse Felipe. Ele foi, aí esse Felipe disse que ele ia trabalhar no sítio, ele foi. Aí... Foi a última informação que vocês tiveram, que ele estava então nesse sítio em Iranduba. Nesse sítio. Aí a gente não sabe se o Junho, o meu filho, que é Emanuel Junho, soube alguma coisa dele e quis sair, porque ele já estava mandando mensagem para a amiga dele, dizendo que ia voltar para casa e que pediu ajuda do tio dele, que é meu irmão. Aí meu irmão já estava vendo para ir pegar ele não deu mais notícia, ele não respondeu mais as mensagens, eu liguei, o pai dele ligou, todo mundo ligou. Então tá aí, segundo as informações ainda que nós temos de forma muito preliminar, porque na segunda-feira, às 10 horas da manhã, na Delegacia Geral, a Polícia Civil vai dar uma coletiva de imprensa, onde vai dar os detalhes acerca desse caso. Mas o que nós temos de forma preliminar, repassados inclusive pela família, é que o Emanuel, ele teria inclusive sido atraído por uma mulher. Essa mulher que seria a mulher do Felipe Oder, que seria então o professor de artes marciais, o Emanuel, também está presa em Iranduba, na delegacia lá de Iranduba. Tanto o Felipe quanto essa possível mulher dele, que teria atraído então o Emanuel, ela está presa também junto com o Felipe, que segundo a família, Felipe teria confessado que matou o Emanuel ainda no dia 1º. Inclusive, o Instituto Médico Legal removeu somente as ossadas dos dois corpos. O Instituto Médico Legal deu uma notícia para a família um tanto que triste. Segundo as informações, eles vão conseguir dizer quem é a ossada de quem apenas depois de 90 dias, porque o exame de necrópsia ainda vai precisar ser realizado nessas ossadas e apenas depois de 90 dias é que vão dar o resultado, porque as ossadas estavam um tanto que misturadas e a família não sabe então distinguir ainda quem... O Instituto Médico Legal não sabe distinguir de quem é cada ossada, de quem é a ossada do Bruno e de quem é a ossada do Emanuel. A gente conversou, inclusive, sobre esse assunto com relação a ele ter ido para Iranduba e ter sido atraído sobre as motivações desse crime, essa possível desavença, porque, segundo a mãe, ela nunca imaginou que o Felipe seria capaz de fazer isso, até porque ele era o instrutor, era uma pessoa que o Emanuel tinha muito admiração, o que o Felipe falava, o Emanuel obedecia. Segundo as informações da mãe, assim que o Felipe ligava para o Emanuel, ele poderia estar fazendo qualquer coisa, que ele saía de casa, ele saía do trabalho e ia ao encontro do Felipe. Segundo a mãe, era uma fissura, uma fascina por esse Felipe, porque ele ajudava muito, conseguia os empregos, era o professor, era o orientador, ou seja, uma situação que ainda é um mistério até mesmo para a família. Vamos ouvir agora o que a mãe também falou sobre a questão de ele ter esse relacionamento muito próximo, ser amigo há mais de um ano e que ela nunca imaginava que o Felipe poderia fazer isso com seu próprio filho. Vamos ouvi-la. Confessou para a polícia lá de Iranduba que tinha matado meu filho dia 1º e falou que ele falou que ele tinha matado meu filho dia 1º. Eu procurando meu filho e como foi muito repercutivo, eu fui na delegacia fazer boletim de desaparecimento. Eu fiz 2 boletins de desaparecimento, um de BO, né, e outro de desaparecimento, e começaram a investigar. E o pessoal de Iranduba já sabia, e começaram a investigar. E primeiramente o policial, quando foi me falar hoje, o delegado, ele falou que primeiramente ele pensou que meu filho estava envolvido com ele, depois o meu filho passou a ser a vítima dele. Então ele matou meu filho. Momento até difícil para a mãe falar acerca desse caso, porque isso aconteceu tudo muito recente, Larissa. Foi agora, na manhã, inclusive, ela recebeu a ligação ontem à noite, segundo as informações, dizendo que o Emanuel tinha sido encontrado
Ela ficou feliz, achou que o filho tinha sido encontrado, meu filho está vivo, encontraram meu filho, eu vou poder rever meu filho novamente. Mas quando foi no início da tarde de hoje, essas esperanças foram por água abaixo. Até porque ela foi então, ela foi informada que o seu filho tinha sido encontrado, mas tinha sido encontrado morto numa área de mata lá no município de Iranduba. Inclusive a família saiu daqui e amanhã eles vão lá no município de Iranduba, na delegacia, para continuar pedindo por justiça, para que a polícia continue em cima do caso, para que eles não possam esquecer desse caso, até porque eles querem uma resposta mais sólida. Essa desavença, que desavença seria essa? O que teria acontecido para que o Felipe cometesse o duplo homicídio, tanto contra o Emanuel Júnior como contra o Bruno Cândido? O Bruno também, que ainda não se sabe qual o relacionamento que eles tinham, se era relacionamento de amizade, profissional, porque até o que se sabe, o Bruno, ele era um bombeiro militar aqui do estado do Amazonas. Mas qual seria então a relação que ele tinha com o Felipe? Qual é a relação que ele tinha com o Emanuel? Tudo isso vai ficar a cargo da Polícia Civil, que já está investigando esse caso e hoje, através dos cães farejadores, conseguiram encontrar a ossada desses dois jovens. O Emanuel tinha apenas 23 anos de idade, era sonhador, segundo as informações da família, trabalhava constantemente como vigilante, empregos esses que o próprio Felipe conseguia. Depois que ele conheceu o Felipe, ele começou a malhar, ele começou a se interessar por artes marciais, ele começou a se interessar por academia e, de repente, ele desaparece. Do dia 29, é a última vez que a família tem notícia dele. Segundo as informações dos familiares, o celular do Emanuel também foi encontrado com o Felipe. E segundo as informações, ele passava nos últimos dias de novembro, lá pelo dia 28, 26, ele passava informações dizendo que queria dar um tempo da família, ou seja, ele pegou o aparelho do Emanuel, segundo as informações da família, para mostrar que ele não estava desaparecido, e sim que ele queria a distância de todo mundo. Inclusive mandou mensagem para o irmão do Emanuel, ainda antes do Natal, dizendo que ele estava afastado, que ele não queria muito papo com a família, que ele estava fora, mas na verdade, segundo as informações da família, era o Felipe que passava essas mensagens para parecer que o Emanuel não estava desaparecido e sim estava querendo se afastar dos familiares. Agora esse mistério, a gente vai ter mais informações mais detalhadas na segunda-feira, durante a coletiva de imprensa por parte da Polícia Civil do estado do Amazonas. Os familiares vão até Iranduba para não deixar esse caso ser esquecido, até porque ainda tem muita coisa a ser respondida nesse duplo homicídio que foi encontrado às ossadas hoje no Maré de Mata, lá no município de Iranduba. Volto com você, Larissa. Muito obrigada, Lucas, pelas informações, por todos os detalhes. É um caso que tem muitas interrogações e poucas respostas, né, Lucas? A gente fica aqui se perguntando por quê? Mas por que isso aconteceu? Qual que foi a motivação desse crime hediondo, desse duplo homicídio registrado aqui no nosso estado? Mais um crime e o próprio autor, segundo a família, confessou. Quer dizer, depois de amanhã, nesse domingo, faz um mês que a família estava em busca de respostas. Faz um mês desde o último contato do Emanuel, que foi no dia 29. Desde então, a família não teve mais nenhum retorno. E aí a mãe fica sabendo que dias depois desse último contato, o filho dela foi assassinado. Não só ele, como também o Bruno França. Esses dois foram assassinados, segundo informações repassadas pela mãe, que foi ouvida pela polícia. Ela conversou com a polícia e o que foi dito para ela foi o seguinte: seu filho foi assassinado, segundo o Felipe, que disse que assassinou esses dois no dia 1º de dezembro. E detalhe, faz muito tempo, gente. Hoje é dia 27. Se o crime aconteceu no dia 1º de dezembro até agora, os corpos foram encontrados enterrados. Aliás, o que restou desses corpos, né? A polícia encontrou a ossada.
E aí a família que já está 1 mês para ter essa resposta vai esperar mais 3. Vai esperar 90 dias para conseguir enterrar. Porque a polícia não consegue identificar, o IML não sabe dizer qual é a ossada de quem é quem. E esse exame ele demora para ser feito. É realizado todo um processo para identificar de quem era aquela ossada. Qual era a ossada de quem. E aí a família ainda vai esperar 3 meses para conseguir enterrar esses corpos.